Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão, hoje este vídeo é um vídeo resposta, né? Eu assisti aí um pequeno debate entre o meu amigo e irmão Jonas, né? Acho que é da Assembleia de Deus, né? É um amigo meu, conhecido meu aí que eu fiz amizade. E também o Apolinário, acho que é assim que diz, é um adventista, né? Então eu vi um pequeno trecho, quero compartilhar com vocês esse trecho do que o Jonas explanou e eu quero fazer algumas ponderações, claro, com educação, com amor. E aí eu gostaria que vocês aí pudessem, né, a partir da minha resposta, chegar a um denominador comum, ou seja, chegar aí a uma resposta clara sobre isso. Será que aquilo que esse irmão Jonas falou está em harmonia com os princípios da Bíblia, né? Vamos ver certinho aí. Vamos colocar o vídeo e depois eu quero fazer as ponderações. Mas ele veio cumprir. Vocês colocam a palavra E cumprir como abolir. Isso nem no português é. Cumprir não é abolir. Cumprir, a palavra é plerosai no grego, quer dizer ampliar, dar sentido, ir ao objetivo. Isso tipificava a pessoa de Cristo, do santuário, para que aconteça. Eu te pergunto, como o Jonathan diz que Cristo aboliu a lei, você coloca a conotação geral lei, mas o próprio Cristo diz que não aboliu a lei, porque a palavra lei ali é nomos. Como você sai dessa, Jonathan? Entendeu, irmão Jonathan? então vamos lá. Entendi. Não vou esperar Vamos lá colocar o então. cronômetro. Posso começar? Pode começar. Tempo está na tela para você. Certo. Então vamos lá então. Veja bem, irmãos. Quando nós vamos para Mateus capítulo 5, versículo 17, os adventistas usam muito esse versículo, né, de forma isolada, né, para querer dizer que a lei da antiga aliança, que constava a guarda do sábado, ainda permanece em vigência. Só que ele esqueceu de ler o versículo 18. Vamos para a Bíblia. Os que acompanham junto comigo. Ó. Olha o que diz Mateus, ó, né? Aqui é uma aula gratuita aqui com Romanos, aqui, ó, para ver se ele aprende para os adventistas. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 18, diz assim, ó. 17, não penseis, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Olha o que diz o versículo 18, porque em verdade, você esqueceu de o versículo 18, meu querido, porque em verdade, Jesus completa, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, para a lei passar, tinha que primeiro o quê? Se cumprir. Então, o objetivo de Jesus, primeiro, era cumprir essa lei da antiga aliança para depois abolir. Vamos perguntar, mas que sentido faz isso? Qual é a lógica? A lógica disso é de que essa lei da antiga aliança, ela não se aperfeiçoou em nada. Na antiga aliança, essa lei só trouxe morte, maldição, porque quem violasse o sábado tinha que ser morto apedrejado. Quem desonrasse pai e mãe, quem adulterasse tinha que ser morto apedrejado. Lá em Números capítulo 15, versículo 32, lá diz que o homem foi fragado pelo leão de sábado. Aquele homem foi morto, apedrejado. Então, essa lei só trouxe morte e maldição. Cristo aboliu essa lei. Aí os adventistas perguntam, e Jonas, então quer dizer que agora eu posso matar, posso adulterar, posso roubar, já que a lei da antiga aliança foi abolida? Os adventistas são tão inocentes nesse tipo de pergunta. Não foi ele que perguntou, não. Os adventistas fazem essa pergunta para mim. Cristo aboliu essa lei do antigo pacto, mas ele nos deu uma nova lei, que é a lei da graça. E essa lei, ela não consta agora de sábado, não, meu querido. Porque depois da cruz, a gente não vai encontrar nenhuma passagem no Novo Testamento, depois da cruz, né? Antes não. Porque antes da cruz, o sábado estava em vigência. Depois da cruz, não existe nenhuma passagem de Jesus ou Paulo mandando gentios, falando de gentios, não é judeus, gentios guardarem o sábado. Porque sábado é a tradição judaica até hoje. Mas só que para gentios. Aí está o vídeo, né? Muito bem, né? O irmão Jonas, né? O meu amigo Jonas. Inclusive, se quiserem conhecer o canal dele aí, depois eu deixo no link aí o canal dele. Mas é um rapaz aí muito humilde da Assembleia de Deus, né? E eu gostaria aí de trazer essa resposta e um pequeno comentário que eu achei aí interessante e pertinente. Eu vou olhar mais aí o debate se tem mais algumas coisas que é interessante para a gente abordar, né? O Jonas disse ali, né, que, ou melhor, o Apolinário defendeu ali Mateus 5,17, né, que diz que Jesus fala que ele não veio revogar a lei, mas cumprir.
e fez as suas ponderações. O Jonas diz o quê? Que ali, quando diz no verso 18, né? Vamos ler todo aqui o verso 17 e 18. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, plerosai, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí, o Jonas diz, está vendo? O verso 18 diz que esta lei não passaria até que tudo se cumpra, né? Esse cumprimento da lei, no sentido que o irmão Jonas está trabalhando, é no sentido de que em Cristo terminou a lei. Pelo que eu vejo, o embasamento dele é que em Cristo tudo findou, né? E que essa lei acabou. Será que é isso que a Bíblia diz? Ou será que é isso que Jesus quis dizer? Vamos trabalhar primeiro o verso 17. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Não pense, disse Jesus, nem sequer pense que eu vim abolir. Então, ele não veio abolir a lei. Se ele não veio abolir a lei, diz, mas eu vim cumprir. O termo cumprir aqui, né, no grego é plerosai. Plerosai é dar o real sentido, oferecer o propósito da lei, mostrar as nuances que a lei aborda. Então, Jesus veio para abolir a lei? Não. Jesus veio para plerosai a lei? Sim. Jesus veio para dar o real sentido para a lei, para mostrar como deve ser guardado a lei, para mostrar qual é o propósito da lei, coisa que os rabinos, anciões, né, os saduceus e escribas estavam fazendo muito errado com a lei. Eles estavam deturpando a própria Torá e sucessivamente o cerne da lei, que é o decálogo. Então Jesus não veio destruir a lei. Jesus veio plerosai, dar o real sentido. Verso 18, que é o foco que o Jonas aí abordou, né, para defender a sua tese. Diz ali, verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Eu pergunto, o céu e a terra passou? Não. Enquanto o céu e a terra estiver, né, esse céu, essa terra que nós vivemos aqui neste mundo, a lei está em vigor, né? E diz mais, verso 18, né? Continuando. Até que tudo se cumpra, muito bem. Até que tudo seja cumprido. Eu pergunto, Jesus, ao dar o real sentido para a lei, ele cumpriu a lei plenamente, irmão João Pedro? Sim, cumpriu a lei plenamente. Entretanto, Cristo, ao dar o real sentido para a lei, ele cumpriu a lei plenamente, no sentido de a partir de Cristo esta lei não vale mais? Não. Quando Jesus cumpre a lei, ele não cumpre para destruir a lei, mas ele cumpre para que a lei continue seguindo o seu propósito e não que ela seja anulada, como o irmão Jonas está querendo aí colocar no texto, ou como alguns pastores evangélicos, né, pentecostais e neopentecostais querem colocar no texto. Então, quando Jesus cumpre a lei, ele dá o real sentido para a lei, mas a lei em si, ela não termina, ela continua o seu propósito, porque Jesus continuou ensinando que matar é pecado, que roubar é pecado, que adulterar é pecado. Paulo continuou ensinando isso. Veja na carta de Paulo, em Romanos, olha o que Paulo diz aqui em Romanos 2,13. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei de Deus, esses serão declarados justos. Imagina Paulo, né, entendendo como alguns evangelhos dizem, não, Jesus já cumpriu em Jesus tudo, no sentido de que não precisa mais fazer nada, acabou,
E Paulo falou, não, a lei não acabou. A lei deve ser guardada, e quem não guarda a lei não é declarado justo diante de Deus. E Paulo vai além, olha o que Paulo diz em Romanos 7:22, né? Que ele tem grande alegria, né? Que segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Imagina Paulo tendo prazer em algo que já terminou. Não teria lógica nenhuma, né? Mas vamos além. Então, ali, meu querido irmão Jonas e irmãos, né? Quando diz que até que tudo se cumpra, até que tudo encontre o seu ápice, não significa findar a lei em terminar com a lei. Mas o cumprir ali é mostrar o real sentido do que Deus quer com a lei através de Cristo Jesus, né? Aquilo que apontava para Cristo como as leis cerimoniais, realmente isso encontrou o seu ápice. Entretanto, as leis, um exemplo, as leis como o Decálogo continuaram intacto, porque Jesus continuou ensinando que matar é pecado, que roubar é pecado, que o sábado deve ser guardado pela humanidade. Veja bem, Jonas diz que não tem um texto na Bíblia que o sábado deve ter continuidade de guarda, né? Abra sua Bíblia aí, meu querido irmão Jonas, e quem está assistindo e vai assistir esse vídeo, né? Marcos 2:27, diz assim, o sábado, né, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vamos pegar o primeiro ponto do texto. O sábado foi feito por causa do homem, anthropos, humanidade. O sábado foi criado por causa da humanidade. Eu pergunto, a humanidade terminou quando Cristo morreu? Não. Depois que Cristo ressuscitou, a humanidade continua? Claro. Então o sábado foi dado por causa da humanidade, né? Na versão King James diz, né? O sábado foi dado por causa dos seres humanos, né? Então o sábado foi dado por causa dos seres humanos. Então, Jonas, Jesus disse que o sábado deve continuar sendo guardado. Se o sábado foi criado por causa dos seres humanos, e Deus diz que os seres humanos devem guardar o sábado, como ele diz, de cabo a rabo nas Escrituras, então o sábado deve continuar sendo guardado. Lucas 23:56, olha o que diz, né? E no sábado descansaram conforme o mandamento. Sabe quando foi escrito isso? No ano 27 da era cristã. Já fazia 27 anos que Jesus tinha subido aos céus, né? E aí, Lucas escreve isso. O sábado, né? Descansaram no sábado conforme era o mandamento. É isso? Não. Conforme foi o mandamento, é isso? Não. Olha como Lucas diz. No tempo presente deles, há 27 anos da era cristã. O sábado, essas mulheres descansaram conforme o mandamento. Tempo presente, mostrando continuidade. 27 anos pós a cruz, né? E Jesus diz de maneira clara, o sábado foi criado, foi feito por causa da humanidade. Então, se você ama Deus, se você é fiel a Deus, você vai guardar o não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, mas também vai guardar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, ok? E eu finalizo, né, com um texto de Paulo que é muito interessante, com o texto de Tiago. Tiago 2, vamos pegar o 11 ali, né? Diz assim, né? Aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Quem disse isso? Deus. Olha Paulo mostrando a continuidade dos 10 mandamentos, do decálogo, né? Então o cumprir ali não é terminar com a lei, ok? Mas diz Paulo continua dizendo, porém se não adulteras, mas mata, venha ser transgressor da lei. Agora eu quero parafrasear aqui. Aquele que disse não matarás, disse não adulterarás, também disse honra teu pai e tua mãe? Sim ou não? Sim. Também disse lembra-te do dia de sábado para o santificar? Sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Disse, sim.
Então, se tu guardas o sábado e desonra os seus pais, está feita a transgressão. Porque Deus disse, honra teu pai, né? E teu pai e tua mãe, e também guarda o sábado. E se tu honra papai e mamãe, mas pisa no mandamento do sábado, está feita a transgressão. Por quê? O mesmo Deus que disse, não matarás, não adulterarás, também disse, honra papai e mamãe, guarde o dia de sábado. Então, amigo, Deus foi claro em mostrar que sua lei continua. Paulo continuou apresentando a lei de Deus, o nomos, a Torá e principalmente o realce do decálogo, como contínuo. O próprio Jesus continuou mostrando que o sábado é para a humanidade e que 27 anos após a ascensão dele, né, o sábado é tido como o mandamento de Deus no tempo presente. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Jonas, esse é um pequeno comentário ao teu vídeo. E que Deus te abençoe, tá? O Jonas é um piá muito humilde, né? Aí a gente já teve umas divergências, mas hoje nós somos aí, vamos colocar, bons amigos, né? Deus te abençoe. Está aí um pequeno comentário sobre esta pequena fala do irmão Jonas no debate com Apolinário. Acho que é assim que diz esse rapaz. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Queridos, não esqueça de curtir e enviar esse vídeo para evangélicos, adventistas, né, pastores. Envie esse vídeo. Mande para pessoas que você ama e que têm dúvidas sobre o sábado. Mande para pessoas que questionam esse versículo e muitas vezes não têm um entendimento claro. Mande, me ajude mandando o vídeo. Não para eu ganhar visualizações, que para mim, muitas ou poucas visualizações não me interessam. O importante é que Deus alcance o coração de alguém através desses meus vídeos. Aí estarei alegre com o meu trabalho. Deus abençoe. Fique na paz. Tamo junto. Gostaria você de fazer um curso superior e o lado financeiro tá difícil? Chegou a tua oportunidade. A Faculdade Uninta é uma faculdade à distância, aprovada com nota máxima pelo MEC. Então, quando você se forma na Uninta, você recebe um certificado igual a da presencial, aprovado pelo MEC. E o mais importante, só R$ 149. Isso mesmo, só R$ 149 do começo ao fim da tua faculdade. Amigo, chegou a tua oportunidade para você e para seus filhos. Você vai fazer esta faculdade à distância da sua casa, você vai poder estudar e se formar e ter um curso superior por apenas R$ 149 por mês. Temos faculdade de biologia, temos teologia, quer ser pastor? Temos teologia, matemática, ciências contábeis, transação imobiliária, pedagogia, entre outras variedades de curso. Amigo, aproveite esta oportunidade. Vai embaixo aqui no link, está o meu WhatsApp. Entre em contato pelo WhatsApp. Se estiver assistindo pelo Facebook, em cima está o contato. E a gente vai encaminhar você até o Ninta para você fazer a tua matrícula e realizar o teu sonho de ter um curso superior. Aproveite!